Salve, salve galera Alfartana do meu Brasil, tudo bom? Mais uma vez aqui para o seu Thiago, para a gente falar do nosso último bloco do sistema endócrino, porém não menos importante, tá? Então vamos dar continuidade a falar um pouquinho, hoje especificamente, das funções do pâncreas, né, das funções endócrinas do pâncreas, das glândulas suprarrenais e do controle hormonal da pressão arterial. Então vem comigo que hoje a aula vai ser muito massa. Chega aí. Olha só, então como eu estou falando para vocês, a gente vai iniciar hoje e vai finalizar o nosso módulo de sistema endócrino, tá certo? Falando um pouquinho do pâncreas. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o pâncreas, ele é uma glândula que tem uma dupla função, certo? Ele não tem uma glândula, ele não é uma estrutura apenas do sistema endócrino. Ele é uma glândula que também faz parte ali, ou que tem funções exócrinas. Só que as funções exócrinas do pâncreas, elas estão ligadas ao sistema digestivo. Tá? O que a gente vai falar aqui é justamente dessa função dele no que diz respeito à produção hormonal, tipos de hormônios e o que esses hormônios, qual que é a ação, qual que é a função fisiológica desses hormônios no nosso corpo, tá? Porém, a gente vai fazer aqui uma rápida revisão da anatomia do pâncreas. Então, ele está localizado ali, galera, olha só, ele pâncreas é essa estruturazinha aqui, que está localizada na região abdominal, aproximadamente ali na região, ele na verdade ele tem uma orientação vertical, né, no nosso corpo, desculpa, horizontal, aonde uma parte do pâncreas ela está localizada na região epigástrica e de forma horizontal ele vem se dirigindo até a região do hipocôndrio esquerdo, certo? Dividido em três partes, ou três regiões: cabeça do pâncreas, corpo e a região da cauda. A cabeça do pâncreas ela vai estar localizada na região epigástrica e tem uma relação anatômica muito íntima com o duodeno, que é a primeira porção, está aqui, ó, duodeno, né? Que é a primeira porção do intestino delgado. E aí a gente tem aqui a cabeça do pâncreas, o corpo e a cauda. O corpo e a cauda, eles vão tomando trajeto ali horizontal até a região do hipocôndrio esquerdo, certo? E a cauda do pâncreas tem uma relação anatômica bastante íntima com o baço. Então, e com o estômago, na verdade, também o corpo ele também tem uma relação anatômica bem íntima também com o estômago. Então, são as três estruturas, os três órgãos, ao qual o pâncreas ele tem uma boa relação anatômica: estômago, baço e duodeno. O duodeno, então, é uma relação anatômica tanto externa quanto interna, porque a glândula, o pâncreas, ele é composto de tecido glandular, tá? Tanto exócrino quanto endócrino. Então, nós vamos ter várias células no tecido pancreático que vão produzir várias substâncias químicas diferentes, tá? E quando a gente fala em função exócrina do pâncreas, lá na frente, quando a gente for falar no módulo do sistema digestivo, eu vou falar para vocês que o pâncreas ele produz um suco digestivo e esse suco digestivo, principalmente destinado à finalização do processo de digestão química, ele vai ser lançado no duodeno, certo? Para que isso aconteça, dentro do pâncreas, na anatomia interna dele, nós temos um conjunto ali de ductos, aonde o principal é esse ducto maior que a gente está visualizando aqui, chamado de ducto pancreático, que eles podem abordar também como ducto de Windsurg, que é esse ducto maior aqui, tá? E esse ducto ele vai se abrir diretamente dentro do duodeno através de uma extremidadezinha chamada de ampola hepatopancreática. Tá? Essa ampola hepatopancreática, que é essa região aqui mais distal desse ducto, na realidade é uma junção entre o ducto colédoco,
que vem lá da vesícula biliar, e o ducto pancreático. Eles se juntam para formar essa ampola, chamada ampola hepatopancreática, ou ampola de Vater. Porque esse suco pancreático, ele vai se misturar à bile, que vem lá da vesícula biliar, produzida pelo fígado, essa bile, certo? E esses sulcos, eles entram juntos aqui no duodeno. Tem um outro ductozinho menor, chamado de ducto acessório, está mais aqui superior, está dando para vocês visualizarem, ou também chamado ducto de Santorini, certo? Então, essa relação anatômica do pâncreas com o duodeno também é uma relação tanto externa, porque a cabeça do pâncreas vai estar localizada na curva do duodeno, quanto interna, através da abertura desses ductos pancreáticos diretamente dentro do duodeno. Com relação à histologia do pâncreas, nós vamos ter ali espalhados pelo tecido pancreático aglomerados de células que são chamadas de ilhotas pancreáticas ou ilhotas de Langerhans. Essas ilhotas pancreáticas são as ilhotas endócrinas do pâncreas, que fazem parte ali onde a gente vai encontrar as células endócrinas produtoras de alguns hormônios, que são importantes e que têm várias funções fisiológicas no nosso organismo, tá? Bom, quais são as células que a gente vai encontrar nas ilhotas pancreáticas? Células beta, células alfa, delta e polipeptídeos P. Cada célula PP, desculpa, tá? Células PP. Cada tipo de célula dessa secreta um hormônio ou um determinado tipo de hormônio. A maior quantidade de células compondo as ilhotas pancreáticas são as células beta, entre 50% a 80% do tecido da ilhota pancreática, que secreta principalmente o hormônio insulina, bem conhecido de todos nós, mas também um outro hormônio chamado amilina. As células alfa, que compõem ali de 15% a 20% das ilhotas pancreáticas, secretam o glucagon. As células delta, de 3% a 10% de toda a ilhota pancreática, secretam outro hormônio chamado somatostatina. E as células PP, só 1% ali da ilhota pancreática, secretam o polipeptídeo pancreático, certo? Um detalhe, aqui a gente tem, né, as ilhotas, e isso aqui, na verdade, é uma lâmina de tecido histológico, né, onde foi colocado ali um corante especial, e esses corantes, eles, na lâmina do lado esquerdo, eles coraram as células alfa, e do lado direito de vocês coraram as células beta, e a gente vê que realmente o aglomerado de células beta produtoras de insulina, em termo quantitativo, é muito maior do que a das células alfa. Bom, aí vem aqui para mim. Olha só, a gente está falando de dois hormônios, insulina e glucagon, que a gente vai explanar um pouquinho melhor sobre eles aqui. A insulina e o glucagon, eles estão envolvidos no metabolismo da glicose, certo? Que a gente pode relacionar esse metabolismo da glicose através de suas concentrações séricas, né? Ou seja, suas concentrações no sangue, a famosa glicemia. Então, a insulina e o glucagon, eles são hormônios antagônicos. Cada uma tem uma função diferente com relação a esse metabolismo da glicose, a essa concentração sérica de glicose. A insulina, ela reduz a concentração sérica da glicose no sangue porque ela tem uma função de ativar, de facilitar o que a gente, né, lê nos livros aí, ela facilita a entrada da glicose na célula. Mas como? Porque a glicose, na realidade, ela é impermeável à membrana plasmática. Ela precisa de uma ajuda, de um auxílio para ela poder se difundir para dentro da célula e, uma vez dentro da célula, entrar lá nos metabolismos glicolíticos anaeróbicos ou aeróbicos. Porém, a insulina, na realidade, ela tem um papel de ativar um receptor de membrana plasmática chamada GLUT4. GLUT4. Então, não é a insulina que diretamente proporciona essa entrada. A insulina ela precisa ativar esse GLUT4 e, uma vez ativado,
esse GLUT4 ele facilita, é um canal que se abre para que a glicose ela entre na célula e lá seja metabolizada. Porém, se está saindo a glicose do sangue, isso reduz a glicemia, ok? Já o glicogênio ele tem um papel contrário, antagônico. Ele aumenta as concentrações de glicose sérica. Por que isso acontece? Porque o glucagon ele vai agir, apesar de ser produzido no pâncreas, mas ele vai agir nos tecidos muscular esquelético ou tecido muscular e no tecido hepático. E ele tem o papel de realizar a glicogênese ou gliconeogênese, ou seja, pegar o glicogênio ou qualquer outra molécula e quebrar esse glicogênio em moléculas de glicose, ou quebrar essas moléculas, tipo proteica ou carboidrato, também ali em moléculas de glicose, e joga essa glicose no sangue, aumentando as concentrações séricas. Como é que funciona mais ou menos? Isso tudo é uma questão de biofeedback, né? de respostas reflexas, alças de informação. O pâncreas ele é autônomo com relação aos seus receptores e aos seus mecanismos de ação, ao seu biofeedback. Ou seja, ele tem receptores no próprio tecido que ele percebe, quimiorreceptores que percebem entre aspas, essas concentrações de glicose. Então, ele não precisa receber, por exemplo, um estímulo a nível de hipotálamo ou de hipófise, porque ele mesmo, justamente para poder tornar mais rápida essa resposta com relação às alterações de glicemia, tendo em vista que a glicose é uma molécula fundamental para o metabolismo celular. Então, não dá para esperar muito tempo para se emitir uma resposta frente a aumentos ou diminuições dessas concentrações de glicose. Então, para isso, o pâncreas ele é autônomo com relação às suas respostas, tanto as suas percepções quanto suas respostas. Então, quando eu tenho hiperglicemias, por exemplo, você, logo algumas horas após as refeições, quando você faz a digestão e a glicemia aumenta muito, o pâncreas ele vai liberar, através da produção das suas células beta, uma grande quantidade de insulina, que vai facilitar ali a, a difusão da glicose para as células. E quando eu tenho picos de hipoglicemia, ou seja, quando a glicemia sérica baixa muito, aí o hormônio liberado pelo pâncreas vai ser o glucagon, no intuito de pegar essas reservas de glicose que estão ali como moléculas de glicogênio, quebrar e jogar isso aí para o sangue para aumentar essa glicose sérica. Show de bola? Lógico que isso são mecanismos regulados e o que vão regular essas outras liberações de hormônio são os outros hormônios, como, por exemplo, o próprio polipeptídeo pancreático e, em maior escala, a somatostatina. Show de bola? Então, volta para lá. Bom, então, quais são os hormônios? Já falamos, bacana, bem legal disso, né? Então, nós temos a insulina, que promove a difusão facilitada da glicose, tá? Da glicose, tá aqui, ó, tá ótimo. Da glicose para o meio intracelular. O glucagon, que promove a glicogenólise ou gliconeogênese, e a somatostatina, que na verdade é um hormônio regulador, tá? Ele não termina nem ser tanto inibitório assim, mas ele é mais um hormônio regulador da liberação de HGH, que é o hormônio do crescimento humano, TSH, que é o hormônio liberador da tireoide, e da própria insulina e do glucagon. Isso auxiliado pelo polipeptídeo pancreático. E isso aqui foi o que eu falei para vocês, ó, se liga aí na dica. O pâncreas ele apresenta receptores no seu próprio tecido. Então ele controla esses níveis de glicose. Ele não precisa, né, de receber ali informações para ele desencadear respostas, muito pelo contrário. Ele já faz isso de forma autonômica, certo? Para poder exatamente ficar mais rápida essas respostas. Porque, por exemplo, nos casos da liberação de glucagon, esse glucagon ainda tem que quebrar as moléculas de glicose para poder jogar no sangue. E aí, uma vez jogado no sangue,
vai produzir a insulina de novo, né, para poder facilitar essa entrada nas células. Então, isso demora um pouco. Então, para que seja mais rápida essa alça de resposta, ele mesmo já percebe e já toma as suas próprias providências ali. Beleza, pâncreas, ok. Vamos falar um pouquinho então de glândulas suprarrenais, também chamadas de glândulas adrenais. São glândulas pares, que estão localizadas ali na cavidade abdominal. Elas estão retroperitoneais, certo? O que é retroperitoneais? Eles estão atrás do peritônio, não são recobertos lá pelo peritônio, que é aquela membrana que recobre uma grande parte dos órgãos abdominais. Isso acontece porque eles estão localizadas, as glândulas suprarrenais, no polo superior de cada rim. E os rins são órgãos retroperitoneais, tá? Dividida anatomicamente em duas regiões. Uma região denominada córtex suprarrenal e uma região denominada de medula suprarrenal, que é a parte mais interna. O córtex da suprarrenal é uma parte mais externa e a medula é a parte mais interna. São duas glândulas assim que, em termos de área de superfície, não são tão grandes, por exemplo, quanto o pâncreas ou quanto outros tecidos glandulares, mas que têm uma importância fundamental e produzem vários hormônios diferentes em regiões diferentes do seu tecido. Então, são glândulas bem importantes com relação à regulação de vários parâmetros, processos corporais, como, por exemplo, a pressão arterial. Cada regiãozinha dessa pode ser subdividida e vai produzir uma determinada qualidade de hormônio, e essa qualidade de hormônio vai ter uma determinada função fisiológica do nosso corpo. Então, aqui é uma lâmina de tecido histológico, só para a gente poder se atualizar, né? Entender aqui essa foto. Então, aqui é do lado externo da lâmina, e aqui a gente vai tendo as zonas mais superficiais, as camadas mais superficiais, até as camadas mais profundas. A região cortical, que abrange daqui até aqui, por exemplo, seria a camada mais externa e né, a camada mais externa, por isso chamada de cortical. Ela ainda é dividida em três zonas. A zona glomerulosa está aqui, para a gente ver essa primeira parte aqui. Zona glomerulosa, que produz hormônios chamados de mineralocorticoides, onde o principal e mais importante para a gente falar aqui para vocês é a aldosterona. Logo depois, indo mais ali para a região interna das glândulas suprarrenais, a gente tem a zona fasciculada, que produz glicocorticoides, onde também o principal para a gente falar aqui para vocês é o cortisol, muito falado, o hormônio, né? Chamado de hormônio do estresse. A gente vai falar um pouquinho, até mesmo desmistificar alguma coisa aqui acerca do cortisol. E andrógenos, que são principalmente ali a testosterona e a progesterona. E a zona reticulada, que produz andrógenos, como a testosterona. E a região medular, então está aqui, a região fasciculada. E a parte mais interna da zona cortical, a zona reticular. E a camada mais interna, ou as camadas mais internas, chamadas de região medular, produz catecolaminas, a noradrenalina e a adrenalina. Bom, quais as funções de cada hormônio? A aldosterona, nós vamos falar já bastante dela, certo? Porque ela é um dos hormônios importantes que atuam na regulação hormonal da pressão arterial. Então, ela tem uma função ali de aumentar a reabsorção de sódio de água, né, no processo lá de reabsorção tubular. Então, atua nos túbulos renais, aumentando a absorção de sódio e água de volta para dentro dos vasos sanguíneos, e aumenta a excreção de potássio, né, fazendo com que a gente elimine mais potássio na urina, até para manter a osmolaridade do meio, né? O cortisol, como eu falei para vocês, tem uma função catabólica,
para mobilização de energia, aumenta os níveis séricos de glicose no sangue e atua na supressão da resposta imunológica, auxiliando seu controle. Agora vem para mim aqui, ó, o cortisol, ele é um hormônio fundamental para o nosso corpo. Apesar de ser muito falado que é um hormônio do estresse, hormônio do estresse, o que acontece na realidade é que quando a gente tem reações simpáticas, né, a gente precisa liberar o cortisol, porque como a gente está vendo aí, ele vai mobilizar a glicose. Então, a glicose ela vai ser importante para a gente realizar aquelas reações de fuga ou luta, né? Então, a gente precisa de energia para essas reações de fuga ou luta. Então, o cortisol ele é um dos hormônios que vão ser liberados, principalmente se o indivíduo ele passa por aquele ou por um longo período de estresse, qualquer que seja esse estresse. O grande problema que atualmente ele é tido como hormônio do estresse é porque ele tem uma função ali anti-inflamatória. Ah, Thiago, então se ele é um hormônio inflamatório, ele é legal. Sim, mas ele atua para ele diminuir a inflamação, ele atua na supressão do sistema imunológico. Então, ele reduz o sistema imunológico. As pessoas que ficam no estado de estresse por muitos e longos períodos liberam uma quantidade de cortisol muito grande, diminuindo, reduzindo um pouco o seu sistema imunológico e fazendo com que aquela pessoa fique mais propensa a adquirir qualquer tipo de doença que seja. Beleza? Então, volta lá. Andrógenos, todo mundo sabe, né? Testosterona, progesterona. Então, a mulher também produz testosterona porque a mulher tem suprarrenal, né? Pode não ter os testículos, mas tem suprarrenal. Então, também produzem progesterona, a testosterona. E atuam na espermogênese, ovulogênese, desenvolvimento dos caracteres masculinos e femininos. Adrenalina e noradrenalina, todo mundo sabe que são hormônios simpáticos, né? Ou seja, tem efeitos inotrópicos e cronotrópicos positivos. O que isso quer dizer? Aumentam a frequência de batimento do coração, a frequência cardíaca e a força também de contração do músculo cardíaco, mas também tem um papel ali na vasoconstricção e liberado bastante nas reações simpáticas. Então, vem para mim aqui, olha só. Nas reações simpáticas, que a gente ainda vai falar um pouquinho mais lá na frente, mas nas reações do sistema nervoso autonômico simpático, a adrenalina e a noradrenalina são liberadas em duas vertentes, tanto pelos neurônios, como forma de neurotransmissores direto no coração, para atuar lá no nó sinusal e aumentar a frequência de disparo desse nó sinusal, aumentando a frequência cardíaca e a força de contração do coração e, por conseguinte, o débito cardíaco. E também a noradrenalina e a adrenalina, elas são liberadas no sangue, chegando também, logicamente, via sangue, tanto nos vasos sanguíneos quanto no coração, atuando ali nas vasoconstricções, potencializando esses efeitos cronotrópicos e inotrópicos. Show de bola? Volta lá. Regulação hormonal da pressão arterial. Volta aqui para mim rapidinho. Primeiro, para a gente entender, a pressão arterial ela é regulada tanto de forma neural, como já falamos, quanto de forma hormonal. As respostas neurais são as mais rápidas, então elas atuam naquelas oscilações agudas e rápidas da pressão arterial. Para que eu tenha a regulação hormonal, essas alterações elas precisam ser um pouco mais a longo prazo, porque a gente está falando de hormônios e essa liberação de hormônios depende da secreção desses hormônios pelo tecido, cair na corrente sanguínea, propagar e chegar nas células-alvo. Então, essa regulação hormonal ela é uma regulação mais sustentada, demora mais tempo para começar, mas também ela é um pouco mais sustentada. Show de bola? Então, volta lá. Um dos sistemas que são extremamente importantes para se regular a pressão arterial e que atua principalmente nos casos de hipotensão é o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que na verdade esse é um sistema complexo que ele vai abranger o feedback e a liberação de vários hormônios diferentes até que sejam liberados ou secretados hormônios que tenham uma função fisiológica com relação ao aumento do volume de água do corpo e também
de alterações do calibre dos vasos sanguíneos, correto? Então, como é que funciona em termos bem práticos o sistema renina, angiotensina, aldosterona? Quando eu tenho hipotensões, e essas hipotensões mais sustentadas, ou por um período um pouco maior de tempo, ah, o primeiro órgão, na realidade, que ele vai perceber através lá do seu aparelho justaglomerular são os rins, né? Então a gente vai ter ali uma percepção ali receptores, baroreceptores ou até mesmo quimiorreceptores nos rins vão perceber essa queda da pressão arterial e vão liberar um hormônio chamado renina. Uma vez liberado, esse hormônio renina ele vai cair na corrente sanguínea, logicamente. Inicialmente, a renina ela ainda não tem algum papel com relação ao aumento da pressão arterial a níveis normais. Porém, essa renina ela vai chegar no fígado e vai ser convertido, né, ou vai estimular, na realidade, né, a ativação de uma enzima chamada de angiotensina 1. Tá? Então, a renina ela vai entrar em reação ali com uma outra enzima chamada de angiotensinogênio e vai estimular a produção da angiotensina do tipo 1. Essa angiotensina do tipo 1 cai na corrente sanguínea, tá certo? E lá nos pulmões, essa angiotensina do tipo 1 vai ser convertida em angiotensina do tipo 2 por uma enzima chamada de ECA. ECA. O que quer dizer ECA? Quer dizer enzima conversora de angiotensina. ECA. A ECA converte a angiotensina do tipo 1 em tipo 2. Show de bola? A angiotensina do tipo 2, ela tem duas vias. Ela cai no sangue, né, e percorre todo o corpo, lógico. Quando essa angiotensina do tipo 2 ela chega ali a nível de suprarrenal, ela já tem algum papel, tá, gente? Principalmente com relação a... Ela já atua nos rins, aumentando a reabsorção de sódio e de água, mas ainda com uma função bem tímida, certo? Bem tímida. Mas também elas estimulam as glândulas suprarrenais, lá na zona mais externa da região cortical, a produzir a aldosterona, que, junto com a angiotensina 2, atuam de forma mais fidedigna, aumentando mais ainda a secreção de sódio e de água. E outra parte da angiotensina 2 chega no cérebro e estimula a liberação de ADH, que é o hormônio antidiurético, liberado ali, ó, lá pela neurohipófise. Lembra da neurohipófise? O hormônio antidiurético vai estar guardadinho, ele só vai ser liberado pela estimulação da angiotensina 2. E aí o ADH, a angiotensina do tipo 2 e a aldosterona, eles têm um papel extremamente importante. O ADH, ele, junto com esses outros hormônios, eles vão estimular a reabsorção de sódio e de água. Além do mais, vão fazer vasoconstricção, principalmente o ADH, reabsorção de sódio e de água, né? Então, se volta mais sódio e volta mais água, na verdade, a reabsorção de o sódio e a água andam de mão dada. Então, quando o sódio ele volta para a corrente sanguínea, a água acompanha, né? Aumentando o volume de sangue. Então, a gente tem o aumento da pressão arterial até níveis normais, como resposta à liberação desses hormônios, pelo aumento do volume de sangue e pela vasoconstricção, que vai aumentar essa vasoconstricção. Ela vai aumentar o atrito, né, do sangue, aumentando a resistência vascular periférica, aumentando a pressão arterial. Show de bola? Fora isso, a gente tem outros hormônios que também atuam
Nosso corpo ele é muito mais preparado, né, para obter respostas com relação à hipotensão do que as hipertensões. Lógico, por quê? Porque as hipotensões elas têm efeitos adversos mais rápidos, né? Então, hipotensão quer dizer diminuição de perfusão sanguínea. Se diminui a perfusão de sangue, diminui oxigênio e nutrientes para as células, então os efeitos eles são mais deletérios do que as hipertensões. Então, a gente tem também, ou pode ter também a liberação de adrenalina e noradrenalina, que atuam direto ali no débito cardíaco e na resistência vascular periférica também, né? Aumentando isso aqui. Aumenta o débito cardíaco e aumenta a resistência vascular periférica, com isso, aumenta a pressão. Tá? O ADH nós já falamos, também aumenta o volume hídrico, mas também faz vasoconstricção periférica, até porque, inclusive, um dos outros nomes do ADH é a vasopressina, né? Então, ele também faz ali uma vasoconstricção periférica. E o hormônio liberado nos casos de hipertensão, que é um hormônio antagônico a esses aí, é o PNA, ou peptídeo natriurético atrial, liberado pelas células atriais do coração e que vão, na verdade, ter efeito antagônico. Então, eles aumentam a excreção de sódio e água, promovendo também vasodilatação. E, com isso, a tentativa de reduzir a pressão arterial quando ela está alterada, só aqui para cima, né? Nos casos de hipertensão. Show de bola, galera? Então, espero que vocês tenham gostado desse módulo de endócrino e que a gente tenha passado o máximo de coisas para vocês aqui, para vocês usarem lá nas provinhas de vocês para alcançarem o sonho de vocês. Tamo junto e até os próximos blocos e módulos, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.